O primeiro parâmetro ventilatório que comumente é ajustado na modalidade VCV é o volume corrente. E o volume corrente deve ser ajustado em função do peso predito, do peso ideal do paciente. O peso ideal do paciente é o peso que ele deveria ter e não o peso que o paciente está naquele momento. Portanto, para descobrir o peso ideal do paciente em quilogramas, são utilizadas estas fórmulas, uma específica para o gênero masculino e outra específica para o gênero feminino. Uma observação: a altura utilizada nestas fórmulas, ela deve ser usada em centímetros. Portanto, para saber o peso ideal do paciente, será preciso ter a altura em centímetros do paciente e o gênero. Estimado o peso ideal, deve-se multiplicar esse valor por 6 ml por quilogramas a 8 ml por quilogramas. Uma observação bem importante: deve-se multiplicar esse valor por 6 ml por quilogramas a 8 ml por quilogramas em patologias que não apresentam a complacência pulmonar reduzida, como nas pneumonias, sepse grave, choque séptico, síndrome do desconforto respiratório agudo e alguns casos de Covid-19, porque nessas patologias é recomendado multiplicar o peso predito por 3 ml por quilogramas a 6 ml por quilogramas. Mas na prática, como calcular o volume corrente ideal para um paciente? Vamos a este exemplo de um caso clínico no SDVM para calcular o volume corrente ideal. Então, paciente do gênero feminino, 75 anos, 62 quilos, 1,54 m de altura, intubada e ventilada mecanicamente, na modalidade VCV, no modo controlado. Ajuste o volume corrente para 6 ml por quilogramas do peso predito desta paciente. Eu preciso, primeiramente, encontrar o peso ideal para esta paciente do caso clínico. No enunciado deste caso, diz que a paciente possui 62 quilos. Mas será que esse peso corresponde ao peso ideal para esta paciente? Então, para eu encontrar o volume corrente e ajustá-lo adequadamente, primeiro eu preciso achar o peso ideal. Então, para isso, vamos aos cálculos. Peso ideal, vou utilizar a fórmula para o gênero feminino, 45,5 mais 0,91 multiplicado por 154 centímetros, no enunciado, 1,54 m. Na fórmula, eu preciso transformar metros para centímetros, menos 152,4. Então, primeiro, preciso resolver a subtração. Resolvida a subtração, agora vou resolver a multiplicação e então vou fazer o somatório para encontrar o peso ideal da minha paciente, que vai ser igual a 46,9 ou 47 quilos, arredondando. Então, agora eu já encontrei o peso ideal para a paciente. Portanto, agora vamos ao cálculo do volume corrente ideal para 6 ml por quilograma, que foi o que o enunciado pediu. Poderia escolher entre 6 a 8 ml por quilogramas se o enunciado não tivesse especificado, porque também no caso clínico não é especificado que a paciente apresenta uma patologia com a complacência pulmonar reduzida, como na síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, poderia sim escolher multiplicar o peso ideal da paciente no valor entre 6 a 8 ml por quilograma. Mas, para este caso clínico, vou multiplicar então 47 quilos, que foi encontrado, por 6 ml por quilogramas, fornecendo um valor de volume corrente de 282 mililitros. Nos ventiladores mecânicos, assim como no SDVM, é comum o ajuste do volume corrente de unidades em unidades, e sim de dezenas em dezenas. Portanto, vou ajustar o ventilador, e no caso aqui o SDVM, em 280 mililitros.
Agora que eu já possuo o volume corrente ideal para a paciente deste caso clínico, o volume corrente para 6 mililitros por quilogramas do peso predito para esta paciente, venho no SDVM e vou ajustar o volume corrente para 280 mililitros. Clico em confirmar e enviar a resposta. Verificar a resposta, finalizar e pronto. A minha resposta está correta, de 280 mililitros para essa paciente, volume corrente ideal.